Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e saúde. E no programa de hoje nós vamos falar da decisão dos Estados Unidos de importação de 50% sobre a carne bovina brasileira e abriu aí um novo capítulo no comércio internacional de proteínas. Vamos mostrar o abate de fêmeas, que foi crescente no Brasil e maior que o abate de machos. Você vai ver que o nosso Brasil ele tem uma política de médio e longo prazos para a maioria dos setores produtivos e principalmente o setor agropecuário. Vamos falar do mercado do glifosato, produto largamente utilizado nas lavouras brasileiras. E eu vou conversar com Ronald Macuco, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos comentar do mercado pecuário agora no quarto trimestre. O que esperar dele? O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando da decisão dos Estados Unidos de impor tarifas de 50% sobre a carne bovina brasileira. E abriu aí um novo capítulo no comércio internacional de proteínas. O chamado tarifaço, ele reduziu a competitividade do Brasil no acesso direto ao mercado americano, mas não impediu que o país continuasse a influenciar fortemente a oferta mundial. Para suprir a sua demanda, passou a recorrer a fornecedores alternativos aqui no Mercosul, principalmente o Paraguai, Argentina e Uruguai. E esses países, por sua vez, direcionaram parte significativa de sua produção ao mercado norte-americano e passaram a recorrer ao Brasil para recompor o consumo doméstico. Na Argentina, por exemplo, o boi gordo negociado em 73 dólares e 20 centes por arroba, também acima do nível brasileiro, que é de 57 dólares por arroba, uma diferença de 16 dólares por arroba. O Brasil continua com a arroba do boi gordo mais barata entre os principais fornecedores do mercado internacional de carne bovina, chegando agora na semana passada a um valor médio de 57,1 dólar por arroba. Isso reforça a tese de que, mesmo penalizado pela tarifa, o Brasil permanece como fornecedor mais competitivo, servindo como reserva de mercado para os países vizinhos que precisam atender o consumidor interno sem pressionar a inflação doméstica. Apesar do tarifaço, estimativas apontam que as exportações brasileiras de carne bovina, elas podem crescer 10% neste ano, apoiadas justamente na demanda dos parceiros regionais. Não é que a carne brasileira esteja chegando aos Estados Unidos via triangulação. O Rodrigo Costa, analista da Paine Agronegócios e contribuidor no TC Investimentos, ele diz que a Argentina e Paraguai vendem a sua produção e, para recompor estoques internos, recorrem ao Brasil, que é a origem mais competitiva do mundo. A Isabela Camargo, que é zootecnista e analista da HN Agro, ela disse que esse efeito dominó mostra a importância estratégica do Brasil. O mundo depende da gente para comer. Mesmo diante de adversidades, o agro brasileiro encontra novos caminhos. A medida de Donald Trump, ao invés de enfraquecer os embarques da carne bovina do Brasil, acabou fortalecendo as exportações brasileiras. Para o mês de setembro, por exemplo, as expectativas são a de que as exportações alcancem um novo recorde
no volume e também no faturamento. E agora vamos falar um pouquinho do mercado do glifosato, um dos principais produtos utilizados aqui no Brasil. Nos últimos 4 meses, os preços do glifosato na China, que é a principal fornecedora do princípio ativo para o Brasil, registraram uma forte virada. Segundo a análise de Jefferson Souza, que é analista de inteligência de mercado, ele disse que mais de 85% dos volumes importados pelo Brasil têm origem no gigante asiático, o que torna a agricultura brasileira bastante dependente desse fornecedor. Atualmente, o preço FOB China do herbicida está em torno de $4 por quilo, o que representa uma alta de 23% em relação a abril deste ano. A justificativa para essa valorização está diretamente ligada ao aumento da demanda mundial, com destaque para o Brasil. Entre janeiro e agosto, as importações brasileiras de glifosato alcançaram 169 mil toneladas, resultado 50,4% superior ao mesmo período de 2024. E esse crescimento expressivo, ele colocou o Brasil como protagonista no mercado internacional, sendo um dos principais responsáveis pela pressão de alta observada nas cotações. O dado reforça a importância da agricultura brasileira na formação de preços do insumo. E com o avanço nas importações e a tendência de valorização no cenário internacional, o mercado brasileiro precisa se preparar para maior volatilidade. O próprio Jefferson Souza, que é analista de mercado, ele recomenda que produtores e distribuidores adotem estratégias de gestão de risco e planejamento de compras mais estruturado, principalmente em perspectiva da safra 26-27. E agora você vai ver que o nosso Brasil, ele não tem uma política de médio e longo prazos para a maioria dos setores produtivos, e principalmente o setor agropecuário. A gestão das políticas agrícolas é um campo estratégico para qualquer nação, exigindo equilíbrio entre a produção, segurança alimentar e desenvolvimento rural. A análise é de Maria Flávia Tavares. Ela é economista e doutora em agronegócio e destaca a importância da periodicidade dos planos agrícolas como fator decisivo para a competitividade e sustentabilidade do setor. A economista diz que as grandes economias, elas estruturam seus planos de forma plurianual. A China, por exemplo, e a Índia também, adotam planos quinquenais de 5 em 5 anos. Os Estados Unidos revisam a Farm Bill a cada 4 anos. E a União Europeia atualiza sua política agrícola comum a cada 5 anos. Esse horizonte mais amplo garante previsibilidade, favorece investimentos de longo prazo e permite ajustes estruturados frente às mudanças econômicas, sociais e ambientais. A falta de uma visão de longo prazo impede a implementação de políticas mais estratégicas e consistentes para o desenvolvimento do setor agrícola e a busca por sustentabilidade. Para o produtor rural brasileiro, essa periodicidade anual é um desafio constante. O Brasil, no entanto, opera como um modelo anual de planejamento por meio de plano agrícola e pecuário. E
do Plano Safra. Embora a flexibilidade seja uma vantagem, a falta de estabilidade nas políticas cria insegurança para o produtor rural. Investimentos em tecnologia, infraestrutura e sustentabilidade acabam limitados, já que linhas de crédito, juros e subsídios podem mudar a cada 12 meses, dificultando o planejamento de longo prazo. Para o Brasil, é urgente, urgentíssimo, repensar essa abordagem anual e caminhar em direção a um planejamento plurianual para o agronegócio. Somente assim poderemos oferecer a previsibilidade que o produtor precisa para se organizar, investir e consolidar o Brasil como uma potência agrícola, e não apenas em volume, mas também em sustentabilidade e inovação. E agora você vai ver que o abate de fêmeas superou o abate de machos em 16% e que o maior número de fêmeas foi de novilhas. Confira. Os dados, eles são resultados completos das estatísticas da produção pecuária para o segundo trimestre deste ano e que foram divulgadas agora pelo IBGE e mostram que no segundo trimestre foram abatidas 10.460.000 cabeças de bovinos, o que representou uma alta de 3,9% em comparação com o segundo trimestre do ano passado, e um incremento frente ao registrado no trimestre imediatamente anterior. O abate de 395.000 cabeças de bovinos a mais nesse segundo trimestre deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado, ele foi impulsionado por aumento em 20 das 27 unidades da federação, ou seja, dos estados brasileiros. O mês de maior atividade foi maio, quando foram abatidas 3.590.000 cabeças, 4,9% a mais do que no mesmo mês do ano anterior. Pela primeira vez na série histórica desde 1997, foi verificado que a participação das fêmeas em número de animais abatidos superou a dos machos no abate de bovinos. O abate de fêmeas representou uma alta de 16% frente ao mesmo período do ano passado, o que demonstra a continuação da tendência de aumento do abate dessa categoria ainda no primeiro semestre deste ano. E segundo o IBGE, é recorde o abate de fêmeas. O abate de fêmeas seguiu em crescimento e, apesar da sazonalidade esperada no período, atingiu o maior nível da série histórica da pesquisa, superando pela primeira vez a participação dos machos. O abate de animais jovens também foi recorde, especialmente novilhas, impulsionado pela demanda de exportação. Do total de fêmeas, 33% foram novilhas. Vale registrar que, apesar da queda do abate total, principalmente no Mato Grosso, estado líder no abate de bovinos, o abate de fêmeas lá no estado, no Mato Grosso, ainda foi superior ao registrado no mesmo período do ano passado, devido ao aumento do abate de novilhas. Portanto, nós corremos um sério risco de ter agora, em breve, o apagão do bezerro. Um abraço e até o próximo encontro. E agora vamos comentar do mercado produtivo do milho. O milho se consolida como um pilar para a cadeia agroindustrial brasileira, desempenhando aí um papel crucial que transcende a simples produção de grãos. Segundo o levantamento da AMR Business Intelligence, com base em dados do IBGE, os municípios de Mato Grosso se destacam amplamente no ranking nacional.
reforçando o protagonismo do Estado como o maior produtor do cereal no país. No ano passado, Sorriso, lá no Mato Grosso, liderou isolado a lista com 3.660.000 toneladas, seguido por Nova Ubiratã, também no Mato Grosso, com 2.400.000 toneladas, e Rio Verde, no estado de Goiás, com 2.250.000 toneladas. Outros polos importantes são Nova Mutum, também no Mato Grosso, Jataí, em Goiás, e Querência, no Mato Grosso, com 1.650.000 toneladas. E no recorte dos 20 maiores produtores, 15 municípios estão em Mato Grosso, demonstrando a força da região no cenário agrícola nacional. Além de Mato Grosso e Goiás, apenas o Mato Grosso do Sul aparece no ranking representado por Maracaju, que produziu 1.160.000 toneladas. Municípios como Primavera do Leste, Diamantino, Lucas do Rio Verde e Sinop também figuram entre os grandes produtores, consolidando um cinturão produtivo altamente competitivo e estratégico para o abastecimento interno e para as exportações. Essa concentração da produção evidencia como o milho é vetor de desenvolvimento econômico, integrando a agricultura, a agroindústria e energia, seja na formulação de rações, no fornecimento para a indústria alimentícia ou na expansão do etanol de milho. O grão segue como um dos principais motores da agroindústria brasileira, sustentando empregos, renda e competitividade mundial. E depois do intervalo eu vou conversar com Ronald Macuco, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar do mercado pecuário no quarto trimestre. O que esperar dele? Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com Ronald Macuco, que é analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar do mercado pecuário agora nesse quarto trimestre. O que esperar desse quarto trimestre? Ronald, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, está tudo bem? Bom dia, Antônio, bom dia a todos que nos assistem. Cara, tá bem, é bom estar do seu lado. Então você tá elegante, você tá... Você que não conhece o Antônio, eu chego aqui, eu sei o dia que ele está bem, entendeu? As contas tá tudo paga lá, então tá tudo ok, Antônio. E falar de boi, minha amiga, o cenário eu vou te falar para você. Nos surpreendeu? Não sei. O segundo semestre aí tá patinando, tá bom? Muitos falavam e projetavam, e várias vezes eu comentei, boi tem espaço para ir nos 330, 340. Esse boi, por várias vezes, foi visto na tela da Bolsa, na B3, que é referência para São Paulo, mas ele não se concretizou ainda no físico. Hoje é um boi, por exemplo, para outubro, 310, 309, um boi para novembro, 320, um boi para dezembro, 325. Só que esse mesmo boi já teve R$20 acima, 25. Físico, escalas em algumas regiões voltou a encurtar essa semana. O boi de pasto não existe nesse momento, mas confinamento colocando boi aí à torta e direita, muito boi a termo. Você entende o que é boi a termo? Explica para a dona de casa o que é um boi a termo. Dá para explicar isso de forma clara o que é um boi a termo? Porque essa é uma discussão que eu estou trazendo hoje, Antônio. O boi a termo, precisamos abrir um parênteses. Se existisse boi a termo de forma estrutural, a gente vai perder os indicadores, porque o boi a termo hoje, ele não vai no indicador do boi, ele não vai no indicador CPEA e ele não vai no indicador aí, Scott. Então, se todo mundo fizer um boi a termo, logo não vai ter referência do boi no físico. Então, a gente, por várias vezes, a gente viu os frigoríficos junto com o pecuarista, parabéns para o frigorífico, parabéns para o pecuarista que fez o boi a termo, que foi um bom negócio para o pecuarista que fez. Só que quem não fez hoje é boi, 25, 30 reais de diferença. O boi do outubro, por exemplo, foi um boi travado a 340. O boi do setembro que está fechando aqui, Antônio, é um boi de 335, que ele foi travado no termo, 330. Esse boi vai morrer nos 305. Nós estamos falando de 30 reais. 30 reais vezes um boi de 20 arroba é 600 reais, Antônio. Opa, isso é bom ou ruim? Então, assim, o boi a termo, ele precisa entrar nos indicadores para ajudar ainda mais a cadeia de forma geral no todo. Olhando para o segundo semestre, Antônio, o que eu posso talvez responder? O que podemos esperar? Preços mais firmes? De reposição, isso é notório. A chuva já voltou aqui no Centro-Oeste?
Uma pancada de chuva de 40 milímetros, muito forte, 50 em algumas regiões, muito mas vento. não resolveu o problema. Mas não resolveu o problema. Nós temos aí mais 10, 15 dias de seca, concorda? Uhum. A chuva cortou do radar agora, perfeito. O capim só vai sair no reta final de outubro. E olha lá ainda, se firmar a chuva. O milho continua lateralizado aí, era um milho da boca da colheita de 50, hoje é um milho de 60. A arroba produzida continua barato ainda, Tony. Agora, boi magro não, boi magro está escasso, bezerro está escasso. Então, assim, fazendo uma conta hoje, fazendo uma projeção, eu acredito e projeto gado mais firme. Até porque o abate de fêmea no primeiro semestre do ano, o próprio IBGE soltou esse dado aí, foi um dado extremamente grande. Era um dado de 49% dos animais que foi abatido no primeiro semestre do ano foi de fêmea, Antônio. Isso traz uma dificuldade para o boi subir. Se eu estou abatendo menos fêmea, logo em sequência eu tenho um volume menor de bezerro sendo produzido. Já é observado o bezerro com menor oferta e o preço do bezerro subindo. Ah, mas você fala de ciclo, você discute ciclo, e eu assisto seus vídeos, sempre está falando de ciclo e o preço não melhorou? Claro que melhorou. Quanto era o bezerro há 1 ano e meio atrás, Antônio? Era um bezerro de R$ 1.800, R$ 1.900? Quanto é um bezerro hoje? R$ 2.700, R$ 2.800? Era um bezerro de R$ 10 o quilo, R$ 9 o quilo, R$ 9,50. Esse mesmo bezerro hoje, você consegue aí encontrar ele em volume bem picado de R$ 12. Quando você olha um volume um pouco maior, esse bezerro é 12,50. Pois é, e se eu produzir um bezerro melhor, mais pesado, eu vou ter um valor muito melhor também. Então eu vou chamar a atenção. Ouve o que o Antônio falou aqui. Empresas de balança. Convido o Antônio, vem aqui, paga um horário aqui, não sei como é que funciona, porque, Antônio, se eu estou fazendo esse bezerro mais pesado, eu vou vender ele na perna? Claro que não. Se eu dou uma cripe ali, se eu dou uma ração após esse bezerro, 4, 5 meses esse bezerro, eu vou ter um bezerro mais pesado na desmama com 9. Aí eu vou vender ele na perna? Nunca. Então a gente precisa, e eu vou falar aqui especificamente talvez para o Goiás. O Parazão, eu tenho fazenda no Pará, 90% dos animais no Pará é pesado numa balança. Goiás eu tenho um cliente de mais 40 anos, na cria, produzindo bezerro, que ele ainda vende o bezerro na perna. Ou... perdendo na dinheiro. perna eu só compro galinha e eu só vendo galinha, Antônio. O restante eu preciso metrificar isso. Como é que você investiu em genética, investiu em sêmen e você não vai fazer uma metrificação disso, Antônio? O pecuarista, ele tá fazendo assim, tá vazando no meio dos dedos com bezerro. E aí, talvez eu deixe o último tema aqui para nós fechar o nosso bate-papo. A gente discute muito preço. Discutimos preço o tempo todo nas rodas de conversa num bar, na roda do curral, dentro dos grupos do WhatsApp, assistindo às redes sociais, mas ninguém discute, por exemplo, rendimento. Margem. Ninguém. É margem líquida, está sobrando no seu bolso, porque não importa se o boi está 350, isso não importa. 380, boi caro só é bom para você comprar fazenda, pagar a caminhonete e comprar casa para os meninos na cidade, entendeu? Para ir para a praia. Boi caro, só isso. Porque quando o boi tiver 350, 360, R$400 arroba, o bezerro vai estar quanto? O boi magro vai estar quanto? Eu discuto muito preço, mas eu estou também esquecendo de discutir rendimento de carcaça. Rendimento de carcaça, margem e um monte de coisa. Moçada, então fica aqui vários temas que a gente pode passar horas discutindo. Nos segue aí nas redes sociais, acompanha nós, porque assim, falar desse tema aqui é falar de dinheiro no seu bolso. E é isso que o programa do Antônio preconiza aqui, entendeu? Trazer informação para tomada de decisão. Esquece o preço da arroba e pensa na margem. A margem é aquilo que vai deixar para você. Sem a margem não tem como. Não importa o preço da arroba. E outra coisa, começa a pensar em vender o seu bezerro por quilo. Vender o seu bezerro por quilo. Quanto mais pesado, maior é o seu ganho. Certeza absoluta disso. E comida você tem aí, né? Goiás, Mato Grosso, as indústrias de etanol agora espalhando por todo o centro-Brasil, região do Mato Piba. Vamos ter um DDG mais barato, vamos ter vários produtos aí, né? Ronald, mais uma vez, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. E a pecuária já tem muita gente se profissionalizando. Quem não se profissionalizar vai ficar fora do espaço. Eu concordo com você e por isso que eu estou indo para uma recria. Estou saindo de uma cria numa área menor e agora estou indo para uma recria. Acompanha lá no Instagram, outras redes sociais. Estou discutindo isso aí, porque eu passei a ouvir quem vem aqui, tá bom? O Antônio traz várias pessoas aqui que traz orientação. Em área pequena, compensa estar na cria? Pois é. Por isso que eu estou indo para uma recria. É isso aí. Obrigado, Ronald. Um abraço. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase. Amigo é aquele diante de quem podemos pensar em voz alta. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.